Nossa, eu tava vendo aqui a história dessa menina, ó, Betina. A menina não tem nem 20 anos ainda e já é milionária. Sabe o que é isso daqui? Persistência. Isso daqui são os 3 Fs. Foco, força e fé. Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Isso daqui é muita força de vontade e espírito do empreendedorismo. Sabe o que me separa do Silvio Santos? É a força de vontade, a garra que ele tem, sabe? É isso e o Estado também, porque se não fosse o Estado malvadão, eu hoje poderia ser o Silvio Santos, sabe? Aliás, eu não sei se você gosta muito de política, porque se você gostar de política, eu tenho uns artigos muito legais para enviar para vocês, uns textos, sabe? Eu te mando o link no WhatsApp, porque é muito bom. O nome da minha fonte é Instituto Mises. Não sei se você conhece, sabe? Muito bom. Pessoal, eu acho que agora vocês já entenderam que o tema do vídeo finalmente é meritocracia usando o episódio de Black Mirror. Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, vou fazer alguns adendos para vocês. Vocês devem ter percebido que a gente não tá no cenário habitual e que a qualidade da imagem caiu um pouquinho. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que a câmera que eu usava era emprestada? Então, eu precisei devolver aquela câmera e a gente vai continuar fazendo os vídeos pelo celular até a gente conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar uma câmera nova e levar uma qualidade melhor para vocês de imagem. Eu tenho certeza que graças aos apoiadores desse canal, daqui uns meses a gente já vai ter conseguido juntar dinheiro suficiente para comprar uma câmera nova. Então, era isso que eu queria falar, dizer também para aproveitar, para vocês se inscreverem, curtirem, ativar o sininho, comentar. É muito importante que vocês comentam, porque ajuda no engajamento. E aí eu ouço o feedback de vocês, a reação de vocês. Mas enfim, com essas informações já dadas, né, na verdade, esses pedidos já feitos, a gente agora já pode começar a falar sobre meritocracia. No começo do mês, a SpaceX lançou o primeiro foguete com voo orbital privado do mundo. E aí vocês já viram, né? O discurso meritocrata fez a festa. A galera ficou emocionada demais, dizendo que o Elon Musk é um grande gênio, que ele é um homem de ferro da vida real. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o discurso de um coach, que não era nem coach motivador, era coach de empreendedorismo, eu nem sabia que isso existia. E aí ele disse com todas as letras o seguinte: o que separa você, pessoa comum, do Elon Musk, desse bilionário, é somente a força de vontade. Quem acompanha aqui o meu canal sabe o que eu penso de milionários, imagina de bilionários, né? E aí eu fui pesquisar sobre a vida do Elon Musk e descobri, enfim, o que te separa desse grande bilionário. E olha, não é força, nem determinação, muito menos a sede de empreender, viu? Ele já nasceu em uma família hipermilionária que explorava minas de esmeraldas na África do Sul durante o período do Apartheid. Inclusive, é sempre bom dar ênfase nisso, viu? O Elon Musk não seria o que é hoje se sua família não tivessem inseridos em um regime em que a minoria branca detinha todo o poder econômico e político do país. É bem interessante pensar que o cara que é chamado de gênio, de homem de ferro da vida real, de Tony Stark da vida real, é um negacionista científico, né? Bem bizarro. De tanto procurar, a única resposta do porquê o Elon Musk tem esse império que ele tem hoje é que ele já nasceu tendo. Ah, Laura, mas ele foi ousado, tá? Ele correu todos os riscos. Tá bom, mas é muito mais fácil você ser ousado quando você já nasce em uma família milionária e você tem somente algumas minas de diamantes e de esmeralda de herança caso seu negócio não dê certo. Eu sei que nesse momento vai ter uma galera aqui nos comentários falando do Silvio Santos, mas olha, dá uma segurada que quando eu for falar sobre Black Mirror, eu vou chegar no Silvio Santos. E é aqui que eu começo a entrar no intuito desse vídeo, porque diferente do que muitas pessoas podem pensar, o intuito e o objetivo desse vídeo não é dizer que as pessoas que acreditam em meritocracia são burros ou ignorantes. O objetivo desse vídeo é fazer você entender que a meritocracia nunca funcionou e nunca vai funcionar em um sistema com que a gente vive.
Mas para entender as críticas à meritocracia, a gente precisa entender o que é meritocracia. Vocês já devem ter aprendido na escola que o sistema anterior ao capitalismo, a classe dominante era a aristocracia do antigo regime na Europa. Essa aristocracia era formada pelo que a gente chama de clero, que eram os padres, os bispos, a Igreja Católica como uma instituição, e a realeza, que eram os reis, as rainhas, os príncipes, as princesas, os duques, os embaixadores, os imperadores, os familiares próximos. Enfim, é nesse contexto que uma nova classe chamada burguesia começou a questionar o sistema. A ascensão social no antigo regime era muito, mas muito pequena, para não dizer assim que era nula. É nesse contexto que a burguesia trouxe algumas ideias revolucionárias. Eu sei que é muito estranho dizer que a burguesia trouxe ideias revolucionárias, mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso no vídeo sobre liberalismo, que já está no forno, já está saindo, já está gravado, inclusive. Essa nova classe que estava nascendo, ela começou a apontar que o sistema estamental, quase de castas, não era um sistema justo. E passaram a defender que a mobilidade social deveria ser um resultado dos esforços individuais de cada pessoa. Isso aconteceria através da qualificação, então as pessoas iriam se especializar, iam ficar cada vez melhores no trabalho, e aí quem se esforçasse mais, tivesse mais mérito, deveria se destacar. Esses burgueses questionavam os privilégios das classes dominantes e defendiam que, assim como as classes oprimidas, os aristocratas deveriam também pagar os impostos. Sim, é bem estranho pensar na burguesia nesse lugar, mas enfim, como eu disse, no vídeo de liberalismo vai ficar um pouco mais claro. Já a palavra meritocracia foi usada pela primeira vez no livro do Michael Young, em 1958, chamado The Rise of Meritocracy, alguma coisa assim, que em livre tradução significa a ascensão da meritocracia. Nesse livro, Michael Young, através de uma narrativa distópica, critica o sistema educacional britânico daquela época. O mais interessante de se pensar nesse livro é que esse livro ele já era uma crítica ao capitalismo. O Michael Young se dizia adepto do socialismo fabiano, que eu vou explicar também o que é. Sim, gente, vai ter um vídeo sobre socialismo fabiano nesse canal. Provavelmente saia na próxima semana, junto do outro. Enfim. Inclusive, esse livro do Michael Young seria publicado pelo Fabian Society, que é um grupo que reunia as pessoas que eram adeptas dessa ideologia. A obra retrata uma Inglaterra do futuro, em que as pessoas são classificadas de acordo com a sua inteligência. Que essas inteligências elas eram medidas por testes que eram padronizados. Os mais inteligentes receberiam a educação, recebem a melhor educação e têm acesso a vantagens. Em 2001, o próprio autor, o Michael Young, disse que o livro era claramente uma sátira. Ele disse até que era uma advertência, que não foi muito bem interpretada, que as pessoas não entenderam muito bem, enfim. Nossa, as pessoas têm essa mania, de pegar livros de ficção de futuro distópico e colocar como se fosse uma coisa séria, uma coisa de política mesmo, Livro errado também. Desde então, a ideia de meritocracia se tornou muito forte e se tornou, inclusive, um dos pilares das ideias liberais. Agora que você já sabe de onde veio a ideia e o próprio termo de meritocracia, vamos falar disso na prática. Um dos dois pilares das ideias liberais que sustentam a ideia de meritocracia é a igualdade jurídica e a igualdade de oportunidade. Igualdade jurídica, Laura, o que é isso? É um dos princípios basilares do liberalismo econômico, que diz que todos são iguais perante a lei. Eu não preciso nem dizer que isso nunca deu certo em nenhum lugar, não é mesmo? Se vocês ficarem 3 segundinhos no Facebook, vocês vão ver vídeo de promotor rasgando multa, vai achar entrevista de milionário da Alphaville dizendo que o policial é um bosta e não acontecendo nada com essa pessoa, não é mesmo? Enquanto isso, na periferia tem policial subindo em cima de pessoas negras, tem senador com 1 tonelada de pasta base de cocaína dentro de um helicóptero
solto, enquanto o manifestante com pinho-sol foi preso, sei lá, por um tempo. Então, assim, o segundo pilar que eu citei é a igualdade de oportunidades. O que é isso? É a ideia de que todos teriam acesso a pelo menos a educação básica e as mesmas oportunidades, ou igualdade, ou oportunidades muito parecidas. E aí, a partir disso, o melhor se destacaria. É meio absurdo eu precisar explicar isso sendo brasileira, mas vamos tentar. Segundo o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, mais de 60% do trabalho infantil no Brasil é feito por crianças negras. Em uma sociedade meritocrata, né, que quem se esforça mais se ascende mais socialmente, então, olhando por essa lógica, a maioria dos ciclos ou de pessoas que se ascendem socialmente seriam negros, certo? Não na vida real dentro do capitalismo. A mesma pesquisa aponta que cerca de 70% da população mais pobre no Brasil são negras. A propaganda meritocrata é tão forte que eu tô tendo que vir aqui fazer um vídeo para dizer que um senhor de 80 anos que trabalha desde os 7 no campo não se esforçou menos do que o velho da van. O sistema capitalista não funciona na base do mérito, principalmente para países latinos, como é o caso do Brasil, né? A gente está na periferia do capitalismo. As crianças aqui precisam de andar 4 horas para ir para a escola. Existem crianças que andam 4 horas para ir para a escola. Tem professores que para trabalhar é tão precarizado, mas tão precarizado, que eles têm que levar o próprio canetão para dar aula. Como dizer que alguém que nasce nessas condições terá o mesmo número de oportunidades do filho do Michel Temer, por exemplo, o Michelzinho, que quando tinha 10 anos de idade já tinha uma fortuna avaliada em 2 milhões de reais, gente. Não faz sentido. E agora a gente chega no Silvio Santos, que na verdade eu chamo de os Silvio Santos, né? Que são as exceções de pessoas que saíram do zero e por mérito próprio se tornaram milionários e estão aqui para mostrar que se eles conseguiram, a gente consegue. Para explicar esse fenômeno, eu vou usar um episódio de Black Mirror, mais precisamente o episódio 2 da primeira temporada. Nesse episódio, mostra a história de um mundo dividido em classes. Até na ficção, a história da humanidade é separada em luta de classes, né? Nessa sociedade de Black Mirror, existem os ricos, né? Que são os apresentadores de TV, os cantores, os atletas. Tem também a classe média, que mora em pequenos cubículos e que eles geram a riqueza que mantém essa sociedade de pé, já que toda a energia, né, desse sistema vem dessas pessoas que estão pedalando. Abaixo, nessa sociedade de classes, tem pessoas que tiveram um desempenho muito ruim pedalando e aí elas se tornam uma espécie de limpadores de detritos que a classe média produz. Nesse episódio mostra que as pessoas da classe média que estão nesses cubículos, que pedalam o dia inteiro, enfim, eles são obrigados a ver comerciais e ver programas o tempo todo. Eles são bombardeados por discursos motivacionais dos famosos, do tipo: eu era igual você, eu pedalava o dia inteiro e eu consegui, eu venci, eu me esforcei muito. Tem uma parte, inclusive, que a moça, né, uma das protagonistas, ela até comenta que uma das cantoras famosas ficou meses sem comer para pedalar, para juntar dinheiro, para conseguir ir no show de talentos e conseguir ficar famosa devido a todo esse sacrifício que ela teve que fazer. A classe média da vida real, ela parece muito com a classe média desse episódio de Black Mirror. Ela tá tão centrada nas coisas ridículas que elas conseguem pedalando e só vendo quem tá numa situação pior que a delas, que elas não conseguem perceber a vida miserável, medíocre e de alienação que elas vivem dentro desses cubículos, né? Mas o sistema dessa sociedade, de Black Mirror e da nossa, não funcionaria se todos vencessem. Afinal de contas, vai ter que ter alguém ali, alienado, pedalando e gerando energia para a elite. Eu coloquei no Twitter outro dia que o comerciante dono de uma hamburgueria está mais próximo do entregador de iFood do que o Bill Gates. E isso é verdade. Está muito mais próximo mesmo. E isso não deveria ser visto como um xingamento.
Isso deveria ser visto, na verdade, com orgulho. Entender que classe você faz parte. Entender quais são seus interesses de classe. Porque quem é trabalhador nessa história é o empregador. Quem cria tecnologia são os cientistas, os físicos, os programadores, e não o Elon Musk. Não o Bill Gates sozinho. A meritocracia, ela não é só uma lenda urbana. Além de ser uma mentira, uma enganação, a meritocracia, ela aprofunda as desigualdades sociais. Porque você passa a enxergar que você não chegou lá porque não se esforçou o suficiente. Você olha para o seu avô, que trabalhou a vida inteira, e tem pouquíssimas coisas se comparado com, sei lá, com o Ricardo Eletro, por exemplo, porque ela não se esforçou o suficiente ou porque ela é burra. Tá passando aquele carinha da moto. No episódio até mostra uma coisa, que as pessoas que saem ali da bicicleta, que se ascendem socialmente, para fazer isso, elas fazem de maneira bem escusa, né? Igual dos dois personagens principais. Para a primeira, né, a moça, ela faz uma coisa que ela não queria para sair da bicicleta. Ela queria ser cantora, mas para fazer parte da elite, ela se tornou atriz pornô, né? E o segundo personagem, que é a pessoa mais importante, né, assim, o personagem principal da série, ele se tornou um cara que entretia as pessoas que estavam pedalando o dia inteiro. Então ele se tornou parte desse mecanismo de dominação, desse sistema que ele tanto criticava e tanto odiava. Aí a gente chegou agora no Silvio Santos. Vocês precisam entender que o Silvio Santos, ele não conta que para conseguir isso tudo que ele tem, durante anos, ele se tornou o bajulador dos militares, que impunham um regime que matava, torturava e perseguia pessoas no Brasil. Com o Geisel, ele ganhou, na verdade, o Canal 11 no Rio, e com a ajuda da mulher do João Figueiredo, Silvio Santos conseguiu, enfim, formar em 1981 o SBT. Fora que ele também usou um laranja para comprar a Record. E não se enganem, gente, quase todos os milionários só se tornaram milionários por terem feito essas escolhas e muitas vezes patrocinando diretamente ou indiretamente a exploração de várias pessoas. Mas assim, ainda assim, se tiver 1% de pessoas que se tornaram milionárias sem terem um passado, na verdade, tão obscuro. Elas são algumas exceções e não justificam as regras duras desse sistema. Essas regras duras que mantêm esse sistema de pé. Quando eu for falar para você sobre exército industrial de reserva, eu pretendo explicar para vocês um pouco sobre como que o sistema ele precisa de um número de pessoas desempregadas, eles precisam de um número de pessoas desesperadas. Isso é o capitalismo para existir. Gente, de qualquer forma, eu acho que esse vídeo vai ficar mais longo do que o habitual. Eu peço para vocês se inscreverem, curtirem, ativarem o sininho. Vai ter outro vídeo essa semana, vai sair essa semana ainda o vídeo explicando a diferença entre socialismo e comunismo. Tem também engatilhado um vídeo sobre socialismo fabiano, né? Sobre social-democracia, porque muita gente me pergunta se a social-democracia deu certo. Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Eu peço desculpa de novo pela imagem, pela qualidade, mas aos pouquinhos a gente vai conseguir crescer, mudar isso. E eu espero que esteja sendo útil para vocês. Se inscrevam, ativem o sininho, curtam e até o próximo vídeo, gente.